Opa, salve, salve você! Final de semana chegou e a gente mais uma vez está aqui no RG do Gol por dentro da rodada para trocar essa interatividade com você daquilo que está chegando aí. A bola vai rolar no Campeonato Paulista da Série A1 mais uma vez, todo dia tem jogo, já está rolando na Série A2 e a Série A3 está voltando. A Série A3 do futebol paulista já está de volta ao nosso convívio. Então fica aí até o fim do nosso Por Dentro da Rodada aqui no RG do Gol que nós vamos tratar desses assuntos. Tem decisão do Botafogo contra o São Caetano nesse domingo no estádio Santa Cruz. Já começa a valer uma permanência na primeira divisão do próximo ano, já que restam apenas 4 jogos para o Botafogo fechar essa fase da primeira divisão da temporada 2021. Daqui a pouco tem Votuporanguense Comercial. A Federação Paulista já está remanejando a tabela para voltar com a terceira divisão e a gente vai falar muito sobre isso aqui no RG do Gol por dentro da rodada, sempre com dados, histórias e estatísticas do nosso futebol paulista, sobretudo do futebol de Ribeirão Preto, que é onde é a nossa sede, a nossa redação, a nossa base, onde o RG do Gol está situado, sempre com muitas informações do comercial e também do Botafogo, aqui para você que nos acompanha no RG do Gol, sempre contando com o apoio cultural da galera da Agrimac Pneus, a Agrimac Pneus do Zé Lourenço, do Vitor Hugo, de toda a rapaziada que trabalha intensamente e incansavelmente para oferecer o melhor para você, você que tem a sua máquina, você que tem o seu trator, você que tem o seu caminhão, seja no segmento agrícola ou no segmento rodoviário, a Agrimac é referência de qualidade em reformas de pneus para você. Segue a Agrimac nas mídias digitais, Agrimac Pneus, que você vai conferir como funciona o trabalho da Agrimac, todo o trabalho que eles fazem para poder oferecer o melhor para você que é empresário, você que tem a sua empresa, você que está sempre aí no campo ou então na rodovia com a sua máquina, com o seu caminhão, com o seu trator. Confere aí, Agrimac Pneus do Zé Lourenço, do Vitor Hugo e de toda a galera com muitas informações para você, oferecendo sempre o melhor. A Agrimac, esse logo que você já está vendo aqui do lado, sempre apoia o esporte, o futebol da nossa cidade. E não é diferente aqui no RG do Gol, é apoiador cultural do RG do Gol. Um abraço a toda a galera da Agrimac Pneus. Um abraço também a turma do Chopp Hope. Eu sempre mostro aqui para você, está sempre me acompanhando aqui. O growler do Chopp Hope é uma delícia, é extraordinário. É o chopp oficial do RG do Gol, o chopp oficial do nosso final de semana e ele está aqui. Esse é o growler de 1 litro, que é o puro malte. É a minha indicação para você, é a minha pedida, Chopp Hope para você nesse fim de semana. Sabadão já tá aí, domingão também. Tem que ter um chopinho, tem que ter um Chopp Hope para você. Aciona a galera do Chopp Hope. Aciona aí a galera do Rios de Chopp, que é o distribuidor do Chopp Hope em Ribeirão Preto, e você vai ter as suas opções de growler, de barril de 30, barril de 50. Tem muita coisa legal no Chopp Hope para você, sempre também apoiando o esporte e o futebol da nossa cidade. E claro, a galera do Vestiário Bu, do Ribeirão Shop, que já está reaberto ao público, hein? O Ribeirão Shop, assim como os outros shoppings, seguindo o decreto, o novo decreto do município de Ribeirão Preto, já está de portas abertas para receber você. E o Vestiário Bu de Ribeirão Preto está te aguardando, Fashion Soccer, né? Para você ficar na estica com a camiseta, com o boné, com o chinelo, com a bermuda. Tem tudo que você imaginar do Fashion Soccer lá no Vestiário Bu Ribeirão Preto. Não é isso, Zé Corneta? Se buzinou, tá buzinado. É isso aí. Alô, Fernandinho! Fernandinho botafoguense. A Marcela tá lá também, é comercialina. O Guinho, será que ele é comercialino ou é botafoguense? O Guinho jogou na base do Botafogo, tá trabalhando lá também com a galera do Vestiário Bu. Vou tirar essa dúvida aí, mas eu acho que ele é botafoguense, viu? Ô Guinho, depois você manda aí pra nós. É bafo ou bota? Enfim, o Vestiário Bu, o Fashion Soccer, para você que é Bu maníaco, já está de portas abertas, seguindo os decretos, as normas, as regulamentações, os horários do shopping, do comércio, e você pode ir lá frequentar. Caso queira receber em casa, você pode também pedir o catálogo pelo seu WhatsApp, pelo direct do Instagram. O Vestiário Bu, a galera também é digital, a galera trabalha lá
toda vez também com o celular na mão, e você pode receber o catálogo aí também no seu celular, escolher as suas peças e você já vai estar vestindo o vestiário Bu. Vai ser um Bu maníaco como nós aqui. É o seguinte, rapaziada, para a gente começar o nosso PDR, o Por Dentro da Rodada, edição 27, nesse sabadão. Amanhã tem jogo, domingo tem Botafogo e São Caetano no estádio Santa Cruz. Vamos começar então a falar do Paulistão? Porque nós entramos nesse momento de decisão para o Botafogo, né? Restam apenas 4 jogos para o Bota sacramentar essa fase de classificação. Segundo o Argel, a gente até publicou isso aí no feed do RG do Gol para você acompanhar, o Argel não fala em classificação. O trabalho dele, a meta dele, o objetivo do técnico do Botafogo é deixar o clube na primeira divisão. Porque quando ele chegou, o Botafogo tinha apenas 1 ponto, era o pior time do campeonato, já havia tomado muitos gols aí nesse momento da passagem do Alexandre Galo como técnico do Botafogo. Então o Argel não fala em classificação, segundo ele nunca foi esse o assunto a ser tratado no Botafogo. A frase do Argel nós até publicamos aí no feed para você entender qual é o pensamento do Botafogo e da própria comissão técnica. O Botafogo precisa somar 11 pontos, contando até mesmo a gestão do Galo, ou seja, com aquele 1 ponto que o Galo somou diante de São Paulo. O Botafogo precisa somar 11 pontos porque essa é a pontuação que nós não tivemos rebaixamento nesse molde do campeonato com 16 times e 12 jogos enfrentando adversários de outros grupos. Então essa é a conta segundo o Argel. Como vai enfrentar o São Caetano, que vem de derrota também para Ponte Preta nos últimos segundos do jogo, um resultado que acabou ajudando o Botafogo. A Ponte Preta venceu o São Caetano fora de casa por 2-1 nessa quinta-feira que passou, acabou ajudando o Botafogo esse resultado, né? Acaba sendo mais uma vez um confronto direto para evitar rebaixamento. Quem vencer dá um bom respiro para poder permanecer na primeira divisão. A corda está mais no pescoço do São Caetano, que é o lanterna, é o pior time, não vem conquistando bons resultados, ainda, enfim, não venceu. A situação está difícil para o lado do São Caetano, que vai visitar o Botafogo. A gente lembra, inclusive, que em 2010, a final do troféu do interior era Botafogo e São Caetano. O Botafogo foi campeão do interior em cima do Azulão. Perdeu fora de casa, ganhou em casa, tinha vantagem dos 2 resultados iguais e foi campeão. Isso em 2010, né? Há 11 anos. 11 anos depois, os times estão brigando para permanecer na primeira divisão e disputar essa elite na temporada seguinte. A situação, como eu falei, está mais difícil para o São Caetano nesse momento. O Botafogo falei aqui, o São Caetano e Ponte Preta, vamos falar também do que passou do Botafogo, que vem de 2 jogos em relação ao nosso último Por Dentro da Rodada, o nosso último programa. Foram 2 jogos, empatou com o Palmeiras por 0-0, um Palmeiras formado ali um time C, B, né? Um reserva com os jovens do Sub-20 e Sub-17. Mas foi um 0-0, um ponto somado diante de um grande, independente das circunstâncias. E o Botafogo também não jogou mal contra o Palmeiras. Depois enfrentou o Mirassol e perdeu por 2-1. Esse sim foi um castigo para o Botafogo. Embora, isso é bom a gente ressaltar, e você pode comentar aí também a sua opinião, a sua impressão, a sua expressão sobre o que você está vendo do Botafogo. Hoje o Igor Bom é o melhor jogador do Botafogo. Ele é goleiro e é o melhor jogador do Botafogo na primeira divisão do futebol de São Paulo. Isso é bacana, porém cria um alerta aqui para nós. Quando o goleiro começa a ser o melhor jogador em campo do seu time, aí a situação é uma amostra de que o time está sendo muito atacado, que os adversários estão partindo para cima e chutando a gol. Então é um detalhe para a gente analisar aqui. O Igor Bom já foi destaque do Botafogo contra o Santos, contra o Palmeiras, contra o Mirassol, na derrota por 2-1. Ou seja, o Botafogo não está construindo um ataque ofensivo e poderoso a ponto da gente falar: o principal destaque do Botafogo é o ataque. Pelo contrário, é o goleiro que está se destacando. E isso é um detalhe para a gente ficar alerta nesse momento do Botafogo. Quando o goleiro se destaca muito, embora seja legal e positivo para ele está ali para isso, que bom que nós temos um goleiro capacitado para fazer as defesas e ajudar o seu time, mas quando ele começa a se destacar demais é porque está dando muito espaço
e os times estão atacando muito em cima do caso do Botafogo, né? Então é um detalhe a ser ponderado aqui nessa nossa análise. O Argel, repito aqui, até após a derrota contra o Mirassol, destacou mais uma vez que o Botafogo não pensa em classificação, embora ainda seja possível. O Botafogo tem 2 jogos a mais, mas no seu grupo só o Corinthians disparou. Todos os outros aí tá tudo embolado, cara. Tá tudo embolado, não tem nenhum time que a gente possa falar, esse aqui vai se classificar para enfrentar o Corinthians. O Botafogo ainda teria condições de beliscar essa segunda vaga e partir para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ainda mais se conseguir vencer São Caetano e até mesmo São Bento na outra decisão. Dá para pensar sim em classificar, porque os outros adversários estão perdendo seus jogos nesse formato do campeonato em que a gente não tem time de mesmo grupo se enfrentando nessa primeira fase, na fase de classificação. Ou seja, não é muito pouco para o Botafogo pensar então somente em evitar rebaixamento? Não está se acostumando a isso? A gente já vem assistindo o Botafogo evitar rebaixamento nos últimos estaduais. Na Série B do Brasileiro foi assim, caiu, não conseguiu. Agora, mais uma vez, só se fala em evitar rebaixamento. Não é pouco para a grandeza do Botafogo, para a história do Botafogo, não é se contentar com pouco. Não dá para pensar em criar um planejamento ou então uma estratégia que possa levar a algo mais positivo na história do Botafogo recente, ou até mesmo para o seu torcedor que já está cansado de só em ouvir falar em rebaixamento. Eu acho que daria para criar algo. O time do Botafogo não é ruim a ponto de só brigar para não cair. O time do Botafogo tem as suas qualidades. Inclusive é um time melhor do que era o da temporada passada, ou da Série B do Brasileiro, que foi rebaixado, mas muito melhor, muito melhor. Então dá para pensar em coisas melhores, né? Dá para pensar sim. Embora o Argel esteja com pés no chão, mantendo a humildade, mas dá para a gente falar em classificação nesse momento. Restam 4 jogos, se você ganhar 3 e os adversários continuam perdendo, tá todo mundo perdendo no grupo do Botafogo, dá para se classificar e enfrentar o Corinthians. Aí depois o que vai acontecer, aí são outros 500, aí depois é outra análise, é outro campeonato. Mas o que eu quero ressaltar com isso aqui? Todo jogo é evitar rebaixamento. Isso não é de agora. Já faz um ano que a gente só se fala nisso. Não tem um outro assunto no Botafogo que não seja evitar o rebaixamento. Mas enfim, fica uma análise aí para você fazer também e deixar o seu comentário aí para nós e até trocar como experiência e como informação aí com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer o seguinte, Zé Coneto, enquanto eu falo aqui para a gente fechar o assunto Botafogo, coloca o gol do Neto Pessoa. O gol do Neto foi um bonito gol diante do Mirassol, um cruzamento de escanteio muito bem feito do Pará na cabeça do Neto Pessoa, que subiu e cabeceou muito bem. Você está vendo aí o gol do Botafogo nessa derrota pro Mirassol por 2-1 no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Ali, cara, foi um castigo pro Botafogo, porque pelo menos um ponto dava para ter somado. O Mirassol ele foi mais efetivo, foi mais ofensivo do que o Botafogo, tanto é que os números mais uma vez provam isso. O Botafogo teve 38% de posse de bola contra 62% do Mirassol. Mirassol finalizou 15 vezes, sendo 7 a gol. O Botafogo finalizou 13, sendo apenas 3 a gol. Então o Mirassol foi mais efetivo, buscou mais o gol. Mas o Botafogo teve um controle do jogo em alguns momentos que poderia pelo menos trazer um ponto para Ribeirão Preto dessa partida contra o Mirassol. Acabou perdendo por 2-1, levando aquele gol no finalzinho, e a coisa acabou se complicando. O Botafogo voltou a brigar contra o rebaixamento mais uma vez. Nós temos 2 decisões então nesse domingo, 10h15 da noite. Esse jogo vai começar domingo e vai acabar na segunda-feira, né? Ele começa às 10h15 da noite, Botafogo e São Caetano no Santa Cruz, e depois no dia 3 de maio é mais uma decisão, Botafogo e São Bento de novo no Santa Cruz. Hoje esses 3 times estão brigando para permanecer na primeira divisão. Nós temos aí Botafogo, São Caetano e São Bento. Desses 3, 2 devem cair. Não tem nenhum outro clube, embora esteja com uma pontuação equilibrada, mas que dê mostras de que vai ter uma sequência negativa a ponto de brigar contra o rebaixamento. Você vê a própria Inter de Limeira, que vem de vitória. A Inter ganhou recentemente do Ituano por 1-0. A Ponte Preta se recuperou vencendo o São Caetano. Volta e meia, esses times estão ganhando os seus jogos. Agora, Botafogo, São Caetano e o São Bento, esses 3 estão desde o início do campeonato, né, somando um número
menor de pontos em relação aos seus adversários, e isso faz com que eles briguem contra o rebaixamento. O Botafogo tem essas duas decisões, essas duas finais, para a gente ir acompanhando até que ponto o Botafogo poderá até se classificar. Eu reforço aqui, se classificar a próxima fase, porque, repito, caso o Botafogo evite o rebaixamento ganhando do São Caetano e do São Bento, ele atinge uma posição que ele vai para segundo lugar no grupo dele. Dá para falar assim em classificação, desde que evite o rebaixamento. Não dá para ao mesmo tempo você cair e se classificar. Isso não existe no futebol brasileiro. Então, o Botafogo se recuperando nessa fase do campeonato, ele pode sim pensar na classificação à próxima fase, mas isso a gente vai ver depois dos jogos contra o São Caetano e também depois dos jogos contra o São Caetano e também o São Bento de Sorocaba, né? Nesse momento do nosso futebol paulista. Estou acompanhando aqui o feed do RG do Gol, você pode também acompanhar daí, pode ir trazendo, né, os seus comentários, aquilo que você, enfim, nós estamos aqui para criar essa interatividade. Você daí, eu daqui, o RG do Gol daqui, e a gente vai trocando informações, opiniões, pode mandar no direct também, que a gente responde. Enfim, Botafogo e São Caetano nesse domingo. Você viu aí que nós publicamos a foto do Serginho Masson, nosso amigo, grande fotógrafo Serginho Masson, a foto de 2010, de quando o André Neles, o saudoso André Neles, fez um gol e foi abraçar o técnico do São Caetano, Roberto Fonseca. Você que não conhecia essa história, a gente explicou aí, tá no texto. O que aconteceu naquela época? Você já viu isso, cara? O jogador de um time faz o gol, vai abraçar o técnico adversário? Aconteceu. Era amigo, né? Era o técnico do Botafogo até semanas atrás. O André Neles, cara, figuraça, hein? Que Deus o tenha. Infelizmente, nos deixou precocemente, mas está na história do Botafogo e de vários outros clubes também no nosso futebol brasileiro. Bom, é isso aí. A gente vai acompanhar então Botafogo e São Caetano, né? Por enquanto, o técnico do Botafogo, Argel Fux, já realizou 4 jogos no comando do Pantera. Estou pegando aqui os scouts só para trazer esse detalhe para vocês aqui, para a gente fechar o assunto do Botafogo, né? O Botafogo já fez 4 jogos com o Argel e em todos eles adotou essa estratégia. Você fica com a bola que eu vou atrás dos pontos. Perceba só, contra o Santos o Botafogo teve 28% de posse de bola. Contra o Ituano, 30%. Contra o Palmeiras, 41%. Você vê que foi subindo, mas ainda assim abaixo dos 50%, abaixo da média. E contra o Mirassol já caiu de novo para 38%. Botafogo, como nós falamos aqui em outras edições do nosso Por Dentro da Rodada, é um time que está adotando o plano B para poder jogar sem a bola, para ser efetivo quando está sem a bola na marcação, no contra-ataque, né, buscando o momento certo para contra-atacar os seus adversários. E assim está se desenhando esse time comandado pelo Argel Fux, esse time do Botafogo. Esse é o Botafogo, então, que joga no domingo, né? Amanhã contra o São Caetano, e a gente vai conferindo aqui no feed toda a história desse duelo Botafogo e São Caetano, também com aquele retrospecto que você já acostumou. Toda vez antes do jogo, a gente solta qual que é o retrospecto recente dos últimos 10 jogos entre um time e outro, não só com o Botafogo, mas também com o Leão do Norte, com o Comercial. Por falar no Comercial, Federação Paulista está reagendando os jogos dessa próxima rodada do futebol paulista da Série A3, E no dia 27 de abril a coisa começa a se retomar com o Comercial enfrentando o Votuporanguense. Aí o que vai acontecer? Você me pergunta, que hora o Comercial vai jogar? A Série A3 do Paulista vai adotar a mesma medida das séries A2 e A1. Nós não teremos jogos à tarde ou de manhã, sempre jogos à noite. Assim, atendendo um decreto, um acordo com o Ministério Público, né, para que o futebol paulista possa se retornar. Com isso, o Comercial vai jogar à noite, diante do Votuporanguense, e é fora de casa esse jogo. Em Votuporanga não tem iluminação, o Votuporanguense só joga à tarde. O Votuporanguense não tem no seu estádio Plínio Marinho uma iluminação que ela possa mandar os seus jogos noturnos. Com isso, o jogo vai para Mirassol. Então, o próximo jogo do Comercial, a Federação Paulista está confirmando aí a sua tabela, está reagendando. Esse jogo entre Votuporanguense e Comercial será disputado
em Mirassol nessa semana que se inicia. E aí você, comercialino, estava na expectativa de ver o Bafo de novo em campo, agora já pode ficar animado porque o seu time está retornando à ativa, seu time está de volta aos gramados da Série A3 do futebol de São Paulo, vem de derrota para o Noroeste, isso já faz um mês, perdeu em casa, o campeonato parou, e agora o Comercial vai buscar esses pontos que perdeu em casa, buscar fora de casa lá em Mirassol, enfrentando o Votuporanguense. O Bafo, que tem novo técnico, você já acompanhou aí, né? O Fael Júnior deixou o comando do Leão do Norte para a chegada do Regis Angeli. O Regis assumindo o comando técnico do Comercial, já trabalhando lá junto com o Zé Mário Crispim e os outros membros da comissão técnica. Contratou inclusive o centroavante Gilvan. O Comercial vem reforçado para esse novo momento do futebol da Série A3, né? Com o Gilvan chegando para reforçar o ataque do Comercial, e a gente vai analisar como será montado esse time comercialino comandado pelo Regis Angeli. Assim como no Botafogo a gente analisou a mudança da saída do Galo para a chegada do Argel, teve uma mudança tática de postura, como nós até trouxemos um número aqui. No Comercial também a gente vai fazer essa análise para depois trocar essas informações e essas opiniões aqui com vocês no feed do RG do Gol, seja no Facebook, no Instagram e até mesmo no YouTube, onde esse vídeo também está sempre sendo publicado por lá. Aliás, o Comercial completou 10 anos daquele acesso que encerrou uma fila de 25 anos sem disputar a primeira divisão. Aquele jogo em que o Comercial vence o São José por 1-0 no Palma Travassos, gol contra do zagueiro Márcio Santos, foi no dia 23 de abril de 2011, ou seja, nessa sexta-feira que passou, nós completamos 10 anos daquele jogo, daquela conquista, o estádio Palma Travassos cheio, muita festa, muita gente emocionada, porque faziam naquela ocasião 25 anos que o Bafo não subia à primeira divisão do futebol paulista. Essa história, essa curiosidade, essa memória você também confere no feed do RG do Gol. Postamos os gols aí para vocês poderem relembrar, para vocês memorizar como é que foi aquele gol contra do zagueiro Márcio Santos do São José. Tem a ficha técnica e você vai sempre conosco aqui com dados, histórias e estatísticas, até porque, como a gente sempre fala, no RG do Gol a história tem conteúdo de um jeito diferente. Então fica assim, né, o nosso futebol de São Paulo, o nosso futebol paulista, a Série A2 também está rolando. E você pode palpitar nas histórias do RG do Gol. Você entra aqui, ó, vai lá nas histórias e tal, senta lá, palpitão da galera. Quem você acha que vai ganhar? O time A ou o time B? Você vai votando, a gente vê qual que é a preferência da galera e solta o resultado aí para sempre acompanhar e sempre conferir qual que é o favorito naquele determinado jogo, de acordo com o seguidor do RG do Gol, você que está sempre aí do outro lado acompanhando o nosso projeto, o nosso trabalho e nos apoiando a dar sequência nesse trabalho jornalístico aqui de levar informação, conhecimento, de levar conteúdo e de sempre a memória do nosso futebol, não deixar ela passar, não deixar ela se perder, né? A gente sempre traz jogos também no passado aqui, porque cada jogo é uma história e cada jogo importa. A história importa muito para nós aqui no RG do Gol. Fica assim, então, a gente volta na próxima semana com mais um RG do Gol por dentro da rodada. Esse a gente tratou muito, está chegando por aí, né? Com esses jogos do fim de semana e também com a volta da Série A3, que oxalá vai voltar para não parar mais, porque esse começa e para, a coisa realmente não consegue dar uma sequência. A pausa foi necessária, a pausa foi importante naquele determinado momento, mas tudo já está se caminhando dentro de uma lógica, seguindo e respeitando os decretos, tudo aquilo que foi determinado pelo Ministério Público, pelo governo do estado de São Paulo, e a gente assim vai dando sequência no nosso futebol. Você tá ouvindo aí, ó, o Zé Coneta, ó, tá apertando o botão na técnica aqui, ó. Você tá ouvindo aí, né? O barulhinho aqui, então é isso aí. Então vamos fechando aqui o nosso Por Dentro da Rodada. Se o Zé Coneta já tá tocando o piano dele, é porque já tá chegando o fim. Vamos abrir o nosso Chopp Hope aqui, ó. Porque chegou o fim de semana, é o Chopp Hope pra você, é isso aí. A gente volta então na próxima semana com mais um RG do Gol por dentro da rodada. A história aqui tem conteúdo de um jeito diferente. Até lá, rapaziada!